O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas, e ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então, começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, neste dia a Igreja faz memória de São João Bosco, que foi sacerdote da Igreja, um homem nascido na Itália no ano de 1815, de uma família muito pobre. Já aos 2 anos de idade era órfão de pai. E mesmo assim, naquela situação de pobreza econômica, sua mãe lhe deu assim uma educação tão exemplar que a vida inteira lhe causou assim frutos dessa boa educação que recebeu. Foi ordenado sacerdote aos 26 anos, depois de enfrentar muitas dificuldades. E a sua vida foi marcada exatamente pelo particular cuidado aos jovens, especialmente aos jovens abandonados, os que eram órfãos, os que viviam longe de suas famílias. Teve a alegria de fundar em 1864 uma congregação que colocou sob a proteção de São Francisco de Sales, conhecida ainda hoje, presente na Igreja, os Salesianos. Vindo a falecer em 31 de janeiro de 1888, quando a sua congregação já contava com 64 casas espalhadas em muitas nações e mais de 1.000 sacerdotes que viviam o carisma que Deus lhe confiou. São João Bosco é conhecido como educador e pai dos adolescentes. A sua vida, com certeza, se tivéssemos que destacar numa única palavra, seria exatamente isso: educar adolescentes. Viveu de modo tão empenhado
essa vivência em meio aos jovens, que mesmo já com certa idade, sua alma sempre permaneceu uma alma jovem. E ele mesmo gostava de ver os frutos, o crescimento que via, um a um nos seus discípulos. Para lembrar, um dos discípulos de São João Bosco foi o grande São Domingos Sávio, que recebendo a formação nos seus oratórios, ainda na infância, na primeira juventude, destacou-se em santidade e hoje está também entre os santos que a Igreja venera. E São João Bosco foi esse homem com uma personalidade marcante. Ele tinha um amor muito claro às coisas da Igreja e queria que os jovens vivessem desde a sua juventude, e pudessem se entregar perfeitamente a Deus numa vida realmente séria. Numa vida marcada especialmente pela fidelidade a Deus, pelo cumprimento das normas de piedade, pela participação séria na Santa Missa, pela comunhão diária, pelas orações bem feitas, enfim. Era essa a sua vivência em meio aos seus jovens, aos seus meninos. Lembrava ele que a grande meta da vida é fugir do pecado. Por quê? Porque o pecado envelhece, porque corrompe a alma. E nesse sentido, quis ele deixar muito claro um caminho para que todos pudessem alcançar a salvação. Dom Bosco tinha a pretensão de mudar o mundo que ele percebia que, se não fosse cristão, não poderia se salvar. E é por isso que se empenhou tanto em educar os jovens. E na sua bondade, firme, fiel, fecundo, incansável, fez com certeza uma grande obra aonde ajudou a tantos. Pedimos, pois, o seu auxílio neste dia, para que também continue a proteger a Igreja e nos ajude a clamar por Maria, sua mãe, nossa mãe, para vivermos nessa terra firmes, educando, vivendo os valores do céu. Dizia ele: Maria, minha mãe do céu, ela é riquíssima e muito poderosa e bondosa. Por que não havia de confiar nela plenamente? Ela pode ajudar-me, quer ajudar-me e vai ajudar-me. E de fato assim foi. Que Maria, junto de São João Bosco, intercedam por nós neste dia para vivermos a alegria do Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.